Paz do Senhor, queridos. Quem está com expectativas aí, diga amém. Aleluia. A expectativa é a linguagem da fé, né? Uma das linguagens da fé é você crer que Deus vai fazer aquilo que Ele colocou no seu coração. A Bíblia fala que Ele opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então a linguagem de Deus é a expectativa. Ele planta em nós uma expectativa e espera que a gente possa corresponder com Ele em relação a isso. É um privilégio ter o Marcelo como um amigo, né? Um homem de referência no corpo de Cristo, a quem nós claramente podemos ver o Senhor levantando ele como uma voz, uma referência, um instrumento muito afiado nas mãos do Senhor. E todos os anos que eu tenho vindo aqui, eu vejo esse trabalho crescendo, prosperando, avançando, né, na edificação da igreja local e também em outras localidades. Que Deus continue vindo sobre vocês, edificando vocês de forma extraordinária. E eu quero saber quem gosta de orar aqui, diga amém. Então tá bom, então vou pedir oração para você. A Bíblia fala que lá nos céus tem um anjo que ele fica com uma taça, colocando as orações dos santos. Então de vez em quando eu vou passar lá no céu e falar assim: Senhor, sabe aquela taça que você está recebendo as orações dos irmãos lá de Araçatuba e dos demais irmãos da Conferência do Espírito Santo? Será que não está na hora de você responder, não? Posso ter certeza que vai encher aquela taça de oração ou não? Muito bem, muito bem. Alguns anos atrás, deixa eu explicar um pouquinho melhor para que você entenda com mais propriedade. O pastor Marcelo pediu para eu falar, eu creio que é uma direção do Espírito Santo. Eu me converti há quase 30 anos atrás, eu estou no ministério em tempo integral, faz 25 anos este ano, né? Em 92 eu fui para o ministério tempo integral, então são 25 anos aí servindo ao Senhor, somente a Ele e mais ninguém. Mas quando eu me converti, o Senhor me deu um ministério muito glorioso de evangelismo, né? E eu caminhei muitos lugares, muitos estados, muitas nações nesse trabalho de evangelismo. Era uma época, há quase 30 anos atrás, onde nós usávamos muito as cruzadas. Se você é convertido aqui há mais de 30 anos, você deve se lembrar das grandes cruzadas, que era um método que nós usávamos para ganharmos almas. Eu fui usado por Deus muito nessa área, né, em grandes conferências, em grandes reuniões. E quando chegou no finalzinho do ano de 96 para 97, ali Deus começou a falar comigo que Ele precisaria me tirar da itinerância para ter uma experiência pastoral, para não ficar só no campo missionário, falando a respeito do amor e da graça do Senhor. E ali Deus me deu uma graça, eu, pela misericórdia, plantei uma igreja. Comecei com 5 pessoas essa igreja, e essa igreja cresceu, essa igreja se multiplicou, não só na sua localidade, mas em outras localidades. Essa igreja hoje está espalhada em algumas nações da terra. E o Senhor falou comigo: você vai ficar um tempo aí que eu preciso te treinar, para que você entenda o coração dos meus ministros, para que você entenda o coração, as necessidades de uma igreja local, que você aprendeu no seminário, mas a experiência vai lhe ajudar a compreender melhor os conceitos e valores que você foi ministrado. Falei: amém, Senhor, estou aqui. Então eu deixei todas as cruzadas, eu deixei todas as grandes conferências, eu deixei tudo que eu fazia para me dedicar à igreja local. Uma igreja, como eu já disse, começou com 5 pessoas. E na época as pessoas me acharam maluco, disseram assim: Jamal, você está fazendo a coisa inversa. Agora que você está, né, com o ministério crescente, avante, já pregando em algumas nações, você vai abrir mão de tudo isso? Eu disse: não, na realidade, eu creio em uma movimentação no reino do Espírito, e Deus se movimenta por propósito, Deus não se movimenta por atividades. Então você tem que entrar no propósito e deixa que Ele opere as suas atividades, a seu querer. E enfrentei as oposições e foi, graças a Deus, o trabalho cresceu. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 4 anos atrás, para não ser impreciso assim, falar de uma forma um pouco mais genérica, o Espírito Santo começou a falar comigo: lembra o tempo de preparo, o tempo em que você foi
chamado para deixar de lado esse ministério itinerante e se voltar à igreja local, amar a igreja local, treinar liderança, plantar igrejas. Eu falei, amém, Senhor. Então, o tempo de treinamento está no fim, e eu preciso de você agora novamente para correr as nações, eu preciso de você novamente para tocar o meu corpo, para edificar a minha igreja, e eu vou precisar tirá-lo da igreja local novamente. Eu falei assim, Deus, agora vai ser o inverso, porque eu estava num momento de ascensão na igreja local, com plantação de igrejas, com avanço missionário. Falei, Deus, mas parece que na minha vida é tudo ao contrário, né? Quando a coisa começa a ir para lá, o Senhor me manda para cá. Eu sou assim, só descansa. Eu conversei com a minha liderança, conversei com outros parceiros, outros conselheiros, todos entenderam da parte de Deus. Em uma outra ocasião, eu venho aqui contar os detalhes dos milagres que Deus operou na minha vida. Então, hoje, eu estou nessa posição, e Deus me mandou morar numa outra nação que eu não conhecia a língua, né? Ainda estou aprendendo a língua, eu não conhecia a cultura, propriamente dito, estou aprendendo a cultura, não conheço o ambiente espiritual, estou aprendendo a conhecer, e a partir dali, eu quero me movimentar nas nações, com o trabalho de edificação de igrejas locais, né? E esse trabalho ele tem algumas vertentes muito importantes, que ela, em primeiro lugar, ela objetiva levar saúde à igreja local. Uma vez eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo, que há muitos líderes que querem que a igreja produza resultados. No entanto, uma igreja doente, uma igreja enferma, ela não vai poder produzir resultados. Antes de mais nada, a igreja precisa ser saudável, a igreja precisa ser curada. E Deus me deu vários aspectos de cura que a igreja precisa ser sarada e conduzida a esse processo. E o Senhor falou, e novamente, não propriamente após a cura, o processo de resultados vai vir, porque a igreja tem que ser levada à maturidade, para que depois ela comece a frutificar de uma forma abundante. Então eu tenho trabalhado nessas três áreas, trazendo saúde, trazendo maturidade e, consequentemente, ajudando as igrejas a discernir o seu propósito, discernir a sua missão, de uma forma indenominacional, de uma forma que eu não chamo de cobertura, não chamo de aliança, eu chamo de uma parceria no reino dos céus, um relacionamento ministerial. Então eu preciso muito da sua oração, porque eu estou viajando demais, estou correndo vários lugares do mundo, ajudando algumas igrejas, ajudando alguns ministérios, e eu creio que Deus me chamou para isso. Eu estou aqui para servir vocês, eu estou aqui para ser abençoado por vocês e também abençoá-los em nome de Jesus, amém? Então, de uma forma muito simples, eu gostaria que você então entendesse para orar por mim. Você acha que é um bom motivo de oração? Muito bem, muito obrigado. E uma das coisas que Deus pediu para eu fazer, e agora graças a Deus eu estou com mais tempo, é de produzir literaturas. E eu vim aqui lançar, nesta igreja, lógico que é um livro que já foi lançado, mas nessa igreja eu vim lançar um livro sobre a intervenção celestial. Quantos querem experimentar a intervenção divina na sua vida aqui? Diga amém. Então você vai ter o livro certo na sua mão, aleluia, né? Esse livro fala sobre como você aprender, como você ser discipulado a experimentar a intervenção divina. Marcelo, eu estava orando uma vez, e o Espírito Santo falou comigo uma coisa muito forte. Ele disse assim, por que você gasta tanto tempo, mas tanto tempo da sua oração, tentando me convencer para eu intervir na sua vida? Eu falei, Deus, eu aprendi a orar assim, a vida inteira eu aprendi assim, Deus se move, Deus opera, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus realiza isso. Deus falou assim, não é que esteja errado esse tipo de oração, mas eu quero te levar a uma dimensão um pouco mais profunda. Eu falei, Deus, então me explica. Deus disse assim, você não precisa me convencer para que eu trabalhe em teu favor. Primeiro caso, abre Isaías, e Deus falou assim, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com o coração se percebeu, um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Então, a minha vontade é operar em teu favor. Lembra quando aquele leproso disse assim, Senhor, se tu queres, você pode me tornar limpo? Quem lembra dessa passagem? Diga amém. O que Jesus disse? Eu quero. O querer de Deus já está efetivado por meio do sacrifício de Cristo.
Você não precisa tentar convencer Deus para trabalhar em teu favor. E então eu falei, Deus, então me leva a um ambiente um pouco mais preciso desse entendimento. Ele disse, você tem que aprender como se relacionar comigo. Você tem que aprender por onde eu caminho, quais são as minhas estradas, quais são os valores pelos quais eu me movimento, que eu fundamento a minha obra. E aí então você vai ter a minha intervenção, aí você vai ter a minha ação. Eu falei assim, uau! Então neste livro, logicamente não é um livro que vai esclarecer todo o assunto, mas bastante coisa você vai receber aqui. E quando você tem a intervenção divina, automaticamente você vai ver o sobrenatural, automaticamente você vai ver os milagres em todas as áreas da sua vida, seja na saúde, nas finanças, na família, no ministério, em todas as áreas, porque onde há intervenção, onde há ação divina, o sobrenatural acontece. Então esse livro, ele é essencial para que você cresça, para que você abençoe o seu coração. Agora, deixa eu te falar 3 coisas, além desta, para você comprar esse livro. Quantos já estão convencidos em comprar? Diga amém. Muito bem, eu acho que vai ter para todo mundo lá atrás. Eu conheço um obreiro, muito do que eu conheço um obreiro, eu conheço na sua biblioteca. Eu pessoalmente, quando eu vou ordenar uma pessoa ao ministério, eu faço questão de passar na casa dele e olhar a biblioteca dele. Porque é impossível um homem, uma mulher, um jovem, querer ascender ao ministério sem investir na sua própria vida, sem querer investir no seu conhecimento, na revelação da palavra para a sua vida. Então, quando eu olho um obreiro, que a sua biblioteca, ela é raquítica, a sua biblioteca ela não tem quase nenhum livro lá, ou livros equivocados, ou livros sem sentido, eu começo a observar que esta mesma pessoa não está disposta a crescer no ministério, a avançar no ministério. Então, é muito importante você investir na literatura, muito importante. Vou te contar um testemunho. Há quase 30 anos atrás, quando eu me converti, eu estava numa reunião pequena, devia ter lá umas 20 pessoas, e o pastor estava pregando com muito fogo, com muita autoridade, falando a palavra de Deus de forma extraordinária. Ele olhava para mim e dizia assim, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler bons livros. E eu falei assim, mas será que ele está me usando como exemplo ou ele está falando para mim? Aí eu falei, puxa vida, não estou entendendo bem. Mas de repente ele olhou para mim e falou assim, e se você não tem dinheiro, vende o carro e compra livro. Eu falei, é comigo mesmo, porque eu não tinha dinheiro, eu só tinha um carro. Na época eu tinha um carro que para um jovenzinho, na época de 18 anos, era assim, o carro, era um Fusca vermelho Ferrari, Hoje nem tem mais esse carro, Fusca a gente quase não vê mais, Mas um Fusca vermelho Ferrari, com roda de Gol GT, banco Recaro, um toca-fita, era toca-fita na época, hein, pessoal? Toca-fita, Rio de Janeiro 2, que se arrancava ele assim e saía na rua, vocês viram como toca-fita? E naquela época não tinha insufilme, não tinha esse insufilme que deixa o vidro preto, mas eu tinha bom gosto, eu fui lá e pintei todos os vidros de preto. Não, fala sério, tem um bom gosto, eu criei tendências, criei a moda aí. E eu tive que vender aquele carro, mas um meninão com 18 anos vendeu um carro desse, e não era para usar o dinheiro para outra coisa, senão para livros. Fui lá e comprei praticamente tudo de livros. E um tempo atrás, quando eu já estava assim, voando alto no ministério e caminhando com mais intensidade no ministério, o Espírito Santo me chamou para uma intimidade. E naquele momento de intimidade ele falou assim, deixa eu te lembrar de uma coisa. Você lembra aquele sacrifício que você fez do carro? Eu falei assim, puxa Deus, faz tantos anos. Então deixa eu te explicar uma coisa. Se você tivesse ficado com aquele carro, você talvez teria dado uma voltinha no quarteirão, no seu bairro, você não teria ido muito longe, mas teria se divertido bastante com aquele carro. No entanto, quando você me obedeceu e investiu em bons materiais, e você se debruçou em cima do estudo, se desgastou na literatura, com o conhecimento que você obteve, com a revelação que eu trouxe a você por aquele conhecimento, hoje você viaja às nações. Então, não é simplesmente por causa do meu livro, esse é um livro muito bom, é um livro que vai te abençoar demais, mas você tem que criar esse hábito
A cultura do avivamento não é uma cultura da ignorância, pelo contrário, a cultura do avivamento é uma cultura da elucidação. Quanto mais esclarecido em Deus, mais maduro o avivamento se torna na sua vida, menos emocional, menos sensitivo, ele se torna um avivamento muito mais proposital, muito mais objetivo. Então, você precisa de ter esse conhecimento, amém? Então, está aqui a primeira razão para você adquirir esse livro. A segunda é que esse material, ele é um material que ajuda demais eu fazer, a obra de Deus. Por quê? Pelo recurso desse material, eu ajudo a sustentar a obra que eu estou fazendo, a obra missionária. Tem alguns parceiros que me ajudam financeiramente, mas eu preciso de mais recursos. Então esse material me ajuda demais eu fazer a obra. E além disso, que eu acho que o terceiro apelo é o mais forte de todos. Esse aqui, Marcelo, vai convencer todo mundo a comprar esse livro. Sabe qual que é? É o apelo emocional. Porque nós somos latinos, os latinos respondem emocionalmente, não é verdade? Então, além de ser um livro que vai edificar a sua vida espiritual, além de ajudar a obra missionária, irmão, pensa num livro que vai ajudar eu a dar leite para as crianças, vai ser esse livro aqui. Porque me ajuda também, ajuda eu pessoalmente a me manter, ajuda eu pessoalmente, amém? Olha para o lado aí, vira para a pessoa que você considera uma pessoa de Deus, uma pessoa amada por você, olha nos olhos dela e diz assim: meu irmão, eu te amo. Ah, mas diga mais forte, diga: meu irmão, eu te amo. Aleluia. Mas agora olha para ele e diga assim: a Bíblia diz que eu não devo amar só de palavras. Então, como prova do meu amor, eu vou te dar um livro desse de presente. Quem vai querer? Pega aí. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Agora assim, quem recebe tem que dar, viu? Você que ganhou o livro, agora tem que dar um de presente para o outro, viu? Mas está lá, tem máquina. Se você precisar comprar mais de um livro, precisar dividir, está lá. A questão é que você leve esse livro, vai fazer muito bem para a sua vida. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelo privilégio de estar com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, por ver que cada ano que passa, essa igreja, esse ministério, as pessoas que estão aqui estão mais maduras na unção, estão mais, Senhor, sedimentadas naquilo que o Teu Espírito Santo está construindo. Obrigado, Pai, porque o Senhor está edificando uma geração inteligente, uma geração que se comunicará com a sua própria geração. Homens e mulheres, Senhor, que não permitirão que de forma alguma o mover que o Senhor está se movendo, a graça com que o Senhor está agraciando, o favor com que o Senhor está favorecendo se torne vão. Mas pelo contrário, Pai, uma geração que saberá interagir, uma geração que saberá cooperar com a sua vontade. Eu oro, Pai, para que nesses dias em que os seus servos, homens e mulheres que aqui estão, eles possam ter a sua mente esclarecidas, eles possam ter o que a sua palavra chama de espírito de sabedoria e de revelação, o espírito de entendimento, Pai, em nome do Senhor, que não haja nenhuma distração, não haja nenhuma obstrução, que não haja, Senhor, nenhum roubo, qualquer ação do inferno ou humana, que interfira no propósito do Senhor se manifestar no espírito de cada um destes. Pai, eu declaro agora que vem esse espírito de revelação, é tudo que um dia tornou o espírito, tornou o entendimento dessas pessoas cegos, paralisados, amordaçados, seja derrubado agora em nome de Jesus. E que essas pessoas agora entrem nesse espírito de revelação, entrem nesse entendimento que o Senhor irá se manifestar esses dias, em o nome de Jesus. Quem crê nessa oração, diga amém. Amém. Muito bem, aleluia. Queridos, eu vou começar a pregar hoje e eu vou terminar só amanhã, né? Mas eu vou fazer um intervalo para você dormir, fica tranquilo, né? Eu vou começar hoje e amanhã eu vou concluir. Eu quero falar sobre um assunto
interessante, eu creio que é o propósito desta conferência. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Eu gosto muito da literatura de Paulo, porque Paulo, além de ser um cara extremamente coerente na sua forma de falar, espiritual na sua forma de falar, Paulo também era muito prático. Ainda que os seus ensinos fossem muito profundos e às vezes, como o próprio apóstolo Pedro falou, difíceis de serem entendidos, eles também eram muito práticos, era para a vida diária da igreja, era para a vida diária dos ministros. E o texto aqui em Efésios capítulo 5, do versículo 1 em diante, ele é muito prático nas suas observações. Eu quero trazer aqui algumas verdades práticas de uma vida cheia de Deus, de uma vida cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você já achou aí? Diga amém. Muito bem. O apóstolo Paulo diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele diz, de que forma? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor de coração, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E depois ele entra nos conselhos familiares aqui. O texto, queridos, ele fala sobre uma vida cheia do Espírito. E a primeira verdade espiritual que você tem que entender é que o apóstolo Paulo jamais pregou um avivamento estúpido, um avivamento ignorante. O apóstolo Paulo sempre pregou um avivamento coerente, um avivamento onde nós, seres humanos, nós cristãos, nós adoradores, pudéssemos ser consumidos por uma verdade espiritual. O apóstolo Paulo diz claramente a respeito disso: não sejais insensatos, mas enchei-vos do Espírito. Não sejais o quê? Insensatos. Compreendam a vontade de Deus e sejam cheios do Espírito Santo. Uma das coisas que eu tenho observado ao longo de toda uma caminhada com Deus, que não é curta, é que muito do que se perde da movimentação do Senhor se perde por causa da ignorância, se perde pela falta de entendimento do que Deus quer construir, do que Deus quer se manifestar. Então nós vamos caminhar um pouquinho em relação a isso, mais amanhã do que propriamente hoje. Mas guarde isso no seu coração. Deus não quer que nós tenhamos um avivamento simplesmente sensitivo. Deus não quer que a gente tenha um avivamento simplesmente à flor da pele. Deus quer que nós tenhamos um avivamento sedimentado em um propósito celestial, em uma vontade divina. Eu quero que você repita comigo e diga assim: não há movimentação celestial sem cumprimento de propósito. Mais forte, diga: não há movimentação celestial sem cumprimento de propósito. Amém? Lembra que eu disse? Nós vamos falar sobre isso amanhã, então você não pode faltar, ok? Só estou pondo aqui um melzinho na sua boca. Jesus, quando ensinou-nos a orar, ele disse o seguinte: Pai, seja feita a sua... Aonde? Não, aonde? Assim como... Então percebe que a oração de Jesus, ela focou na manifestação de um propósito. Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Essa manifestação dos céus na terra é o que nós chamamos de avivamento. Essa manifestação dos céus na terra é o que nós chamamos de intervenção divina. Essa manifestação dos céus na terra é o que nós chamamos de manifestação celestial. Agora, observe que Jesus não apenas ensinou-nos a orar pedindo uma manifestação qualquer, mas que por meio desta manifestação, que por meio desta visitação celestial, a vontade
fosse estabelecida, o propósito fosse estabelecido. E alguns anos atrás o Espírito Santo falou comigo que nossa geração, ela infelizmente perdeu muitos movimentos celestiais, ela perdeu muitas manifestações de Deus, porque ficou muito na esfera sensitiva, ficou muito na esfera simplesmente da experiência pessoal, e eu não estou anulando isso, eu não estou desprezando, apenas colocando as coisas no seu devido lugar. É importante essa sensitividade, é importante esse sentimento na pele, na carne, nas nossas emoções do mover de Deus. Não despreze de forma alguma, mas ele é um nível muito superficial, é um nível muito baixo de onde Deus, por intermédio do avivamento, quer nos levar, que é a manifestação do propósito. Por isso que quando Paulo começa a falar aqui sobre uma vida cheia do Espírito Santo, ele automaticamente conecta uma vida cheia do Espírito Santo ao propósito. Amém? Glória a Deus. Reserve então isso daí. Outra coisa importante que você percebe com o apóstolo Paulo aqui, ele usa uma didática de ensino sobre uma vida no Espírito, que gera comprometimento humano com o divino. Comprometimento humano com o divino. O que eu quero dizer com isso? Muitos de nós temos uma compreensão errada de uma vida cheia do Espírito. Nós imaginamos que para sermos cheios do Espírito Santo, somente por uma intervenção divina, absolutamente unilateral, é que nós seremos cheios do Espírito. O que o Paulo está dizendo aqui? Não é isso. Não é isso. Vocês têm que entender que ter uma vida no Espírito, além de ser uma manifestação divina, além de ser algo que Deus faz em nosso favor, também é uma decisão humana. O apóstolo Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. Está no imperativo. Então, ter uma vida cheia do Espírito, ou uma vida vazia do Espírito, ter uma vida transbordante do Espírito, ter uma vida vazia do Espírito, depende muito mais de mim e de você, do que propriamente de Deus. Depende muito mais da sua decisão, ou da minha decisão, do que propriamente de Deus. Isso muda um pouquinho o nosso conceito, isso muda um pouquinho a nossa perspectiva, de ficarmos sentados no banco esperando o avivamento chegar, e nos coloca no palco da atividade dizendo: não, espera um pouquinho, eu posso ter uma vida cheia do Espírito, eu posso ter uma vida transbordante do Espírito, eu posso. Por que eu posso? Porque você tem que entender que o apóstolo Paulo não está trabalhando aqui simplesmente com um acontecimento que continua acontecendo e fica acontecendo todas as vezes. Além de ser contínuo, ele é um fato determinante na história da igreja e taxativo. O que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo está se baseando naquilo que foi feito em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, em linha com Joel capítulo 2, nós observamos que o apóstolo Pedro diz que foi inaugurado o tempo da dispensação do Espírito. Vamos pegar Joel capítulo 2. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Diga comigo: sobre toda a carne. Mais forte, diga: sobre toda a carne. Amém? E quando são esses últimos dias? O versículo 14 do capítulo 2 de Atos diz: Pedro, quando se colocou em pé, e diz assim: irmãos, não pensai que esses homens estão embriagados. Não estão embriagados, porque é 9 horas da manhã ainda. Mas o que vocês estão vendo foi prometido pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre o seu Espírito. Nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito. A partir daquele dia, o Senhor mudou a forma de se relacionar com a humanidade. Daquele dia em diante, Deus mudou a sua forma de lidar com as pessoas. Como? Se você olha para o Velho Testamento, apenas 4 classes de pessoas podiam ter uma vida transbordante do Espírito Santo. Apenas 4 pessoas podiam ter uma experiência mais profunda em Deus. Quem eram os 4 tipos de pessoas? Os sacerdotes. Quem mais? Os profetas. Quem mais?
os reis, quem mais? Os juízes. Todos os demais eram espectadores. Eles apenas olhavam e observavam os profetas operar. Eles apenas olhavam e observavam os reis operar. Eles apenas olhavam e observavam os sacerdotes operarem. Eles apenas olhavam e observavam os juízes operarem. Mas eles, pessoalmente, por estarem em outra dispensação, por estarem em outro momento, outra forma de Deus agir, pessoalmente, não podiam ter experiências com Deus. No sentido pessoal, no sentido de relacionamento íntimo. No entanto, em Atos capítulo 2, quando os últimos dias foi inaugurado, quando o Espírito da promessa foi nos dado, onde todo homem, toda mulher pôde ter acesso a esse Espírito, ficou muito mais a critério humano do que propriamente divino de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Ficou muito mais a critério de mim e de você ter uma vida cheia do Espírito do que do próprio Deus, porque a partir do Pentecostes, cada homem, cada mulher, sem acepção de pessoa, cada homem, cada mulher, seja ele rico, pobre, negro ou branco, oriental ou ocidental, seja ele quem for, que buscar a Deus intencionalmente irá beber desse Espírito. Isso muda um pouquinho a nossa concepção. Isso muda um pouquinho a nossa forma de olhar. Agora, pastor Marcelo, mas e aquele outro? Na realidade, as pessoas confundem em ter uma vida cheia do Espírito Santo com intervenções específicas. Com intervenções que são para uma localidade, intervenções que são literalmente para um ministério. Mas ter uma vida do Espírito é algo para todos. Invariavelmente, todos podem experimentar e todos podem beber desse Espírito. Simplesmente pela base doutrinária, pela forma de Deus agir na humanidade. Por isso que Paulo chega então no livro de Efésios e diz assim: olha, eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Agora aqui, eu quero que vocês venham comigo. Se fosse uma atitude unilateral de Deus, o que aqueles irmãos de Efésios iriam dizer? Não, Paulo, nós estamos aqui. Nós não temos uma vida cheia do Espírito porque Deus não quer. Nós não temos a vida cheia do Espírito porque Deus não nos visitou. Nós não temos a vida cheia do Espírito Santo porque Ele não veio sobre nós. E eu creio que tem muitas pessoas com esse entendimento equivocado. Não, espera um pouquinho. Na realidade, você não tem uma vida cheia do Espírito Santo, não é por causa de Deus, mas é por causa das suas escolhas. E Paulo vem aqui agora para uma outra escolha, dizendo: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa escolha não é apenas decidir por Deus, essa escolha também é decidir por aquilo onde Deus não está. Essa escolha não apenas diz respeito a decidir pelo divino, mas também é decidir pelo não carnalidade, pelo não humano sepulcral. O vinho aqui eu não quero apenas interpretar da forma da bebida alcoólica, mas de tudo aquilo que alimenta a carnalidade, de tudo aquilo que alimenta a nossa humanidade incrédula. E Paulo está dizendo o seguinte: você tem que tomar uma decisão. Você não pode ser embriagado com isso. Você não pode ser embriagado com essas coisas. Você tem que ter um momento da sua vida onde você vai romper com essas coisas. Você vai ter que ter um momento da sua vida onde você vai ter que decidir e falar: não, chega com isso. Eu não quero mais isso. Eu não aceito mais isso. Isso não faz parte mais da minha vida. Isso não faz parte mais da minha procura. Isso não faz parte mais dos meus desejos. Porque agora eu decidi abandonar estas coisas para optar por Deus. A questão é que tem muitas pessoas tentando fazer o inverso. Ou seja, Deus me visita, e se por acaso o Senhor me visitar, então eu deixo o outro. Deus me visita, mas se por acaso o Senhor me der alguma coisa, eu deixo daquilo lá. Não.
O reino dos céus é uma decisão. A Bíblia fala de Enoque, e Enoque decidiu andar com Deus. Quando Jesus chegou para Pedro e disse assim: venha e segue-me, foi uma decisão. Quando o Senhor apareceu para Paulo: Paulo, eu sou Jesus, vá para a rua, lugar tal, para a casa tal, foi uma decisão. Tudo na vida cristã é uma decisão. E nós precisamos parar para pensar sobre isso, analisar como está a nossa vida de decidir entre o santo e o profano, entre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Onde Deus caminha é onde Deus não caminha, onde Deus aprova é onde Deus não aprova, onde Deus se alegra é onde Deus se entristece. Uma decisão. Uma decisão. Vem comigo aqui. Quem aqui aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Diga amém. Você aceitou Jesus por uma ação divina. Qual foi essa ação divina? O Espírito Santo te convenceu do pecado. Agora, em cima dessa ação divina, que é o convencimento do pecado, você tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Sim, eu recebo Jesus. Sim, Ele é o meu Senhor. Sim, Ele é o meu Salvador. Sim, Ele é o meu tudo. Em tudo Ele é o meu tudo. Não foi uma decisão sua? Quem está servindo ao Senhor obrigatoriamente, diga amém. Opa. Ô pastor Marcelo, o que você anda fazendo aqui? Eu vou tentar de novo. Quem está servindo ao Senhor aqui obrigatoriamente, diga amém. Não, ninguém está servindo ao Senhor obrigatoriamente. Quem está servindo ao Senhor apaixonadamente, livremente, dê um brado de vitória aí. Aleluia. Fruto da sua decisão. Fruto da sua decisão. Agora, já que você decidiu por Cristo, e você quer andar pela estrada por onde Ele caminha, fazer a obra que Ele deseja fazer, você precisa o quê? Tomar uma outra decisão. De ser ou não ser cheio do Espírito. Porque no momento em que você recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você foi selado pelo Espírito para o dia da sua redenção. Mas amigo, você pode estar selado para a redenção e vazio do Espírito. Você pode estar selado para o dia da sua salvação e vazio do Espírito. Porque você não tomou uma decisão de se transbordado, de ser embriagado, de ser possuído por esse Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo começa aqui, falando sobre essas questões muito importantes. Eu me lembro uma vez, e eu sei que tem alguns pastores aqui, vai servir muito para você. Eu estava numa igreja, e o pastor falou assim: puxa, Jamal, eu queria tanto experimentar mais, o mover do Espírito Santo na minha igreja, o mover do Espírito Santo no meio do meu povo. E eu falei assim: querido, posso te fazer uma pergunta? Ele falou assim: por favor, Jamal. Eu falei: qual foi a última vez que você pregou sobre o Espírito Santo? Que você falou sobre o Espírito Santo? Ele falou assim: pastor, assim, ensinar, falar abertamente, fazer uma conferência só para tratarmos sobre esses assuntos, eu não me lembro não. Falei: então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Aqui entra um outro princípio espiritual. A sua decisão tem que partir pelo princípio da valorização, porque a fé do povo vem porque eles ouvem. A fé da sua igreja, se você pregar sobre determinado assunto, eles vão ter fé para aquele assunto. Se você ensinar determinado tema, eles vão ter fé para aquele determinado tema. Agora, se você nunca prega sobre ter uma vida cheia do Espírito Santo, você nunca vai ter uma igreja com experiência do Espírito Santo. Você nunca vai ter uma igreja que vai crescer no entendimento do Espírito Santo. Você não aprende sobre o Espírito Santo por osmose, você não aprende o Espírito Santo de uma forma assim, aleatória. Não, você aprende ouvindo, entendendo, interagindo. E eu tenho visto
infelizmente, que muitas pessoas, eles até tomaram uma decisão, falaram assim, poxa vida, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eles não partem para o outro nível, que é a valorização. E aqui eu quero que você entenda uma coisa essencial. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia, você vai ver a própria Trindade valorizando a obra do Espírito Santo. Você vê em Gênesis o Espírito se movendo sobre a face da terra. Você vê em Apocalipse capítulo 22 o Espírito e a noiva dizendo vem. Se você vê, por exemplo, em Zacarias capítulo 4, ele dizendo assim, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Joel capítulo 2, nos últimos dias será derramado o meu Espírito sobre toda a carne. Você pega em Mateus capítulo 3, olha que interessante. João Batista, que veio preparar os caminhos do Senhor, João Batista que veio preparar a caminhada para Jesus trilhar sobre ela, disse, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, João não se deteve simplesmente ao ministério salvífico, o ministério vicário de Jesus Cristo, mas ele falou também a respeito do que Jesus faria, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, valorizando. Você vê Jesus, quando ele assume o seu ministério, quando ele começa publicamente a manifestar o seu chamado, ele admite a profecia de João sobre si e começa a ensinar os seus discípulos, dizendo, João vos batizou com água, mas ficai em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do meu Pai. Lucas capítulo 24, Atos capítulo 1, versículo 5, ele disse a mesma coisa. Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, fique até que vocês recebam poder para ser testemunha. O próprio Senhor Jesus Cristo valorizou a obra do Espírito Santo. Você percebe os apóstolos que eles foram tão treinados nesta valorização da obra do Espírito Santo, que eles ficaram por 7 dias em oração, trancados no lugar, abriram mão das suas atividades, abriram mão de muitas coisas que eles faziam, para buscar o quê? A promessa do Espírito Santo. Se você perguntasse, estivesse na época lá, e perguntasse para aqueles discípulos o que eles estavam fazendo no cenáculo, eles não estavam lá esperando um anjo, eles não estavam lá esperando uma coisa aleatória, não, eles estavam lá, nós estamos aqui orando, porque o Senhor Jesus falou para nós não nos ausentarmos de Jerusalém, porque nós iríamos receber o Espírito Santo, aleluia. A primeira pregação de Pedro, antes de pregar propriamente arrependimento, foi valorizar a obra do Espírito Santo. Esses homens não estão embriagados de vinho, como vocês pensam que eles estão embriagados, mas esses homens estão cheios do Espírito Santo. A primeira apologia de Pedro não foi em relação ao ministério apenas salvífico de Cristo, mas foi ao ministério do Espírito Santo, dizendo, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo nos habilitou, e então o próprio Espírito Santo começou a convencer aquelas pessoas, aleluia. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então, na sua decisão de ser cheio do Espírito, você tem que ter ações que valorizem, seja pregando, seja estudando, seja vindo numa conferência como essa, se envolvendo com as coisas do Espírito Santo. É interessante, olha só como é interessante. Aí você pega, por exemplo, o texto onde fala sobre a grande perseguição que veio sobre a igreja cheia do Espírito Santo, ganhando almas, expulsando demônios e tal. Vem a inveja dos sacerdotes judeus e começa a perseguir a igreja. O que acontece? Dispersão. Filipe vai para onde? Samaria, pregar o evangelho. Samaria era um lugar assim meio ridicularizado pelos judeus. Era um lugar que por opção própria jamais eles iriam pregar o evangelho lá. Mas a perseguição de uma forma sobrenatural encaminhou Filipe àquele lugar. Ele começou a pregar o evangelho. Olha que coisa interessante. Pregando o evangelho os doentes eram curados. Pregando o evangelho as pessoas se convertiam. Pregando o evangelho os demônios eram expulsos. Pregando o evangelho uma obra extraordinária acontecia, as pessoas eram curadas. Quantos creem que a gente vê ali sinais de avivamento? Diga amém. Agora preste atenção no que vocês vão ouvir. Havia uns apóstolos que haviam ficado em Jerusalém, dentre eles os colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. E Pedro e João têm uma conversa apostólica dizendo o seguinte: Samaria recebeu a palavra,
A palavra está operando de forma eficaz, as pessoas estão se convertendo, a palavra está se operando de forma extraordinária, as pessoas estão sendo libertas de demônios, a palavra está operando de forma poderosa, as pessoas estão recebendo o reino de Deus. Mas na sua conversa apostólica entre Pedro e João, eles disseram: a coisa mais importante de tudo isso não está acontecendo. E é simples para você entender. Eles disseram um ao outro: eles não receberam o Espírito Santo. Veja a preocupação da mentalidade apostólica. Qualquer um, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, qualquer um, na supervisão de uma igreja, vendo a palavra sendo pregada, as pessoas se convertendo, vendo a palavra sendo pregada, os corpos sendo curados, vendo a palavra sendo pregada, os endemoniados sendo libertos, vendo a palavra sendo pregada, milagres acontecendo, ele iria dizer assim: é avivamento, ia colocar no Instagram, ia colocar no Twitter, ia fazer um grande movimento de marketing religioso. O avivamento está acontecendo. Mas para aqueles apóstolos que haviam sido treinados por Jesus sobre a valorização do Espírito Santo, para aqueles apóstolos que entendiam que sem uma vida no Espírito tudo estava fadado ao fracasso, tudo estava fadado a se perder, eles falaram: não, nós precisamos descer e introduzir a igreja de Samaria a uma vida no Espírito, introduzir a igreja de Samaria a uma vida no poder de Deus. Alguém está aqui? Diga amém. E o que eles foram fazer lá? Ensinar sobre, valorizar a respeito a obra do Espírito Santo. E aí nós ficamos lá dizendo, voltando um pouco aqui, recapitulando a mensagem: eu quero ser cheio do Espírito Santo, achando que é uma ação unilateral de Deus. Não, não é unilateral de Deus. O Espírito Santo já foi nos dado sem medida, desde o dia em que Cristo morreu e subiu ao céu e assentou à direita do Pai. E a partir daquele dia, todo homem e mulher que decide buscar a Deus, que decide dizer não aos padrões seculares, que decidem honrar ao Senhor, valorizando aquilo que Ele mais valoriza, aleluia, vai ter uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Seguindo adiante, você observa Atos capítulo 8. Paulo, após ter consentido na morte de Estevão, Atos capítulo 7, entra pelas casas e começa uma grande perseguição. Atos capítulo 9, ele tem um encontro com Jesus. Irmão, quantas pessoas você conhece que numa igreja dessa, com 5.000, 6.000 membros, quantos vocês conhecem que Jesus apareceu ressuscitado para ela? Não estou vendo praticamente nenhuma mão levantada aí. Mas Jesus apareceu para Paulo. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Irmão, o próprio Jesus que apareceu para Paulo, apareceu para Ananias. E ele disse assim: sabe, aquele Paulo, aí entra uma discussão lá, mas Senhor, eu acho que Ananias deveria dizer assim: Jesus, já que você apareceu para ele, Paulo não precisa de mais nada. Já que você apareceu para ele, você é tudo, Jesus. Você pode tudo, você tem tudo. Paulo não precisa de mais nada. Mas você percebe que Ananias, ele sai da sua casa e vai confirmar a experiência que Paulo teve. Vai dizer: Paulo, você não está sozinho nessa experiência no corpo, não é loucura da sua cabeça. Há um alinhamento no corpo, há uma aceitação no corpo do que você está vivendo. Eu estou aqui como parte do corpo dizendo: Jesus que apareceu para você, também apareceu para mim. Só que tem uma coisa: você teve uma experiência com Jesus, uma experiência de salvação. Você deixou o judaísmo de lado, você deixou as tradições de lado, e agora nasceu de novo. Agora você precisa passar por um outro nível. Olha aí a valorização. Seja cheio do Espírito. Eu fico um pouco admirado como os pastores se contentam apenas das pessoas serem salvas. Pastor, a alegria maior? Não há alegria maior
nós trabalhamos para que as pessoas sejam salvas, mas enquanto Jesus não voltar e nos buscar, nós precisamos também que essas pessoas salvas tenham uma vida embriagada do Espírito, tenham uma vida possuída do Espírito Santo, tenham uma vida cheia de Deus, para que elas não possam demonstrar apenas a sua intelectualidade, a sua habilidade humana na vida cristã, mas que elas possam demonstrar o divino, o sagrado, o celestial, por intermédio do cristianismo. Alguém está aqui comigo? Diga amém. Importante. Então são como estágios, nós podemos dizer assim, são como etapas que vão se cumprindo na vida de um cristão, que ele precisa decidir passar. Agora vamos ver o quanto isso foi forte na vida de Paulo. Quando Paulo chega em Éfeso, que é a carta que nós estamos lendo aqui, Atos capítulo 19, Paulo encontra os discípulos. Será que foi por acaso que Paulo faz a pergunta aos discípulos dizendo: por acaso vocês conhecem o Espírito Santo? Não, não foi por acaso. Porque Paulo, pela tradição cristã, pela experiência cristã, havia aprendido isso. Vou voltar. João, preparando o caminho, valorizou o ministério da salvação, como também de uma vida que Jesus nos daria cheia do Espírito. O próprio Jesus pagou o preço da salvação, mas nos disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os apóstolos receberam isso de Jesus e transferiram para a igreja em Jerusalém e para as igrejas missionárias que estavam nascendo, a primeira delas, Samaria. Paulo, o primeiro grande expoente que se converte, tem uma experiência de salvação e uma vida cheia do Espírito. Automaticamente ele vai levar essa verdade às igrejas que ele supervisionava. E você vai observar que o apóstolo Paulo, ele sempre lutava pela igreja para ela ter uma vida no Espírito. Sempre, 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 em todas as suas epístolas. O apóstolo Paulo estava tentando tirar as pessoas da sua carnalidade. O apóstolo Paulo estava tentando tirar as pessoas da sua vã maneira de viver, para ter uma vida cheia do Espírito Santo. E vocês observam aqui em Éfeso, quando Paulo foi plantar a igreja ali. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 5, enchei-vos do Espírito Santo, como um fator decisivo, e aqui eu estou no ponto sobre valorização, eu quero que você ponha um novo ingrediente nessa mensagem sobre valorização, no sentido de prestar atenção. De prestar atenção. Eu passei por uma experiência matrimonial interessante. Acho que eu já até contei aqui isso uma vez. Eu me lembro uma vez que eu fui comprar umas roupas íntimas para minha mulher. E quando chegou no lugar que eu fui comprar roupa íntima para minha mulher, aí a atendente falou assim: qual o tamanho do sutiã que você vai querer para ela? Eu falei assim: tamanho de sutiã? Eu falei: não sei não. Não sei não. Aí eu fiquei calculando, falei: quais são os tamanhos que tem? Ela começou a me falar os tamanhos que tinha. Mas o que me chamou a atenção é que não é só o tamanho aqui do tórax, é o tamanho do bojo. Homem não tem essa linguagem não, viu, irmãs? Tem que fazer faculdade para isso. E não era só do tamanho do bojo. Ela me perguntou se era para levantar, se era para apertar, se era para vir para cá, se era para vir para lá. Aí eu falei para ela: minha senhora, desculpa, mas eu não fiz faculdade, essa coisa é só a mulher que entende mesmo. Aí me dá um aí que você acha bonito que eu vou levar para ela. Me dá um que está na moda aí que eu vou levar. Bem, eu passei uma vergonha horrível, porque eu estava ali casado com a minha esposa há muitos anos. Eu saí da loja com essa experiência doída aqui dentro de mim. O Espírito Santo, como ele não perde uma oportunidade, ele me perguntou e disse assim: Marcelo, você está quantos anos casado com a sua esposa? Falei: tantos anos. Falei: tá bom.
Você poderia dizer que você não conhece a sua esposa? Eu falei assim, depois de tantos anos casado, eu não poderia dizer que eu não a conheço. Mas você percebeu que você passou essa vergonha, não sabendo o número da lingerie da sua esposa? Eu falei, então deixa eu te falar uma coisa. Não é que você não conhece a sua esposa, você não presta atenção nela. Falei, mas Espírito Santo, eu já estou quebrado o suficiente, eu saí daquela loja envergonhado. Eu nem queria contar para minha mulher, eu quero ter acertado no número para ficar assim, bem na foto. Mas o Espírito Santo falou comigo assim, não é sobre somente você e a sua mulher que eu quero falar. Eu quero falar sobre os meus filhos e o meu espírito. Todo homem, quando nasce de novo, e o Espírito falando comigo, ele recebe o Espírito Santo. E como pessoas depois de 5 anos na igreja, depois de 10 anos na igreja, depois de 15 anos na igreja, depois de 20 anos na igreja, ainda levanta as mãos e diz assim, Espírito Santo, eu quero te conhecer. Na realidade, ele não pode dizer que não me conhece, porque eu estive com ele esses últimos 20 anos. A questão é que, durante 20 anos, ele nunca prestou atenção em mim. Ele sempre me teve dentro, mas nunca manteve relacionamento. Ele sempre me teve como habitação permanente, mas nunca prestou a devida atenção como deveria. E é isso que eu chamo valorização. Quem aqui é salvo, diga amém. Você não pode dizer que você não tenha o Espírito, mas muito de você não ser guiado, muito de você não ser transbordado, muito de você não ter experiências com o Espírito Santo, não está em Ele não querer se manifestar, mas em você não prestar atenção nele. Deixa eu contar uma experiência que eu passei hoje. Nem contei para você, Marcelo. Fui para o Shopping Eldorado, peguei minha mala, né? Como vocês sabem, eu vou passar a semana inteira pregando. Então todas as minhas roupas estão lá, tudo lá. E coloquei dentro do ônibus. Desci, vim dormindo e tal. Quando cheguei lá em Viracopos, fui o último a sair do ônibus. Aí pergunto para o motorista, você já tirou todas as malas do bagageiro? Eu falei assim, já tirei todas. Falei, senhor, abre de novo aí, porque minha mala não está aí. Aí ele abriu, falou, não está mesmo aqui. Eu falei assim, cadê minha mala? Cadê minha mala? Ele falou assim, tem essa mala aqui, não é sua? Eu falei assim, não, essa mala não é minha. Aí, qual que é a tendência humana? Qual que é a tendência humana? Ficar nervoso, ficar desesperado, ficar irritado. Palavrão a gente não fala porque é crente, mas só pensa, não, estou brincando. Mas eu fiquei muito nervoso, mas meu Deus, é minha mala, o que eu vou fazer agora? Vai aquele trabalheiro, eu vou ter que sair, comprar roupa para a semana inteira e tal. E naquele exato momento eu sentia a voz do Espírito. O Espírito falou assim, calma, diga para ele te levar até o representante e eu vou resolver a situação. Quando eu chego diante do representante, a resposta que ela me dá assim, senhor, a bagagem é de responsabilidade do cliente, porque afinal de contas, esse serviço que a gente oferece do ônibus é uma cortesia. A gente só se responsabiliza por sua mala depois que a gente etiqueta. Eu falei assim, Espírito Santo, eu quero ter uma experiência com você aqui agora. Falei assim, ela não se responsabiliza por minha mala, mas você se responsabiliza. Eu tenho certeza. Aí eu perguntei para ela, quantos voos você vai ter agora aqui? Ela falou assim, agora de imediato são 60 e poucos voos. Eu falei, quantas malas você deve ter aí? Ela falou assim, mais ou menos no despacho vai ter umas 40 mil malas. Aí eu falei para ela assim, a minha mala é assim, 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 assim.
E eu tenho certeza que você vai achar. Ele olhou assim para mim, assim. Não, você vai achar. Aí eu fui fazer minha parte humana. Comecei a andar em todas as filas que estavam lá esperando o check-in para despacho de mala. E não encontrei ninguém. E só orando no meu espírito. Espírito Santo, dá sabedoria. Espírito Santo, ensina-nos a interagir. Espírito Santo, ensina. Espírito Santo, Espírito Santo. Quando de repente o Espírito Santo me deu uma instrução. Falou assim, pede para ela abrir a mala. Para que ela abriu a mala, o documento da pessoa que ia embarcar estava dentro da mala. Agora, uma coisa assim, ele tinha outro documento consigo. Quando ela pegou e viu o nome da pessoa, a mala já tinha sido despachada. Resumindo a ópera, ela pega e volta depois de uns 15 minutos e fala assim, Sr. Marcelo, nós achamos a sua mala. Está aqui a sua etiqueta da sua bagagem. Parece uma coisa simples, boba, banal, mas acharam uma mala no meio de 40 mil malas. Achar uma mala nessas condições, para quem viaja muito, sabe que é quase impossível. O Espírito Santo, Ele está dentro de nós. E se eu tivesse dado ocasião à carne, ao desespero, ocasião à carne a reclamar com a empresa, ocasião à carne a buscar os meus próprios direitos de seguridade, talvez eu teria um transtorno imenso e não teria experiência com o Espírito Santo. Então o que Paulo está propondo aqui, sobre valorização, não é apenas na questão doutrinária, não é apenas na questão de você pregar que o Espírito Santo é o Paracletos, que o Espírito Santo é o Deus residente, que o Espírito Santo é o Deus empoderador. Não, isso é importante, você tem que pregar. Mas assim, você tem que entender que o Espírito Santo, Ele habita em você. Ele está dentro de você. Para que a partir desta habitação, Ele possa o quê? Fluir, transbordar. Para a partir desta habitação, você possa ser o quê? Cheio. E é o que Paulo está falando aqui, se você observar. Falando entre vós. Você não fala de fora para dentro. Você fala de dentro para fora. Falando entre vós com salmos. Entoando louvores de coração. Hinos e cânticos espirituais de dentro para fora. Nós acabamos de cantar aqui de dentro para fora. O Paulo está dizendo assim, você tem que trabalhar o seu relacionamento com esse Deus permanente, com esse Deus que habita em você, para ter uma vida transbordante. E aí entra a nossa velha e equivocada posição. A gente, quando fala sobre ser cheio do Espírito Santo, está pensando aqui, ó, de cima para baixo. Isso já foi derramado. Acho que você não entendeu. Isso Deus não vai fazer de novo, isso Deus já fez. Alguém pode dizer amém aqui? Agora você tem que ser de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro. De dentro. Mais forte, de dentro. Eu vou perguntar pela terceira ou quarta vez, quem aqui é salvo, diga amém. Amém. Aleluia. Você tem o Espírito residente aí, e você, a partir deste selo, você pode ter todas as demais experiências prometidas por Deus. O batismo com o Espírito Santo, as evidências em língua, as evidências dos dons, a direção do Espírito, uma vida cheia do Espírito. A partir disso você pode todas as coisas em Cristo, porque você é propriedade dEle, você é templo dEle, da sua habitação, você é filho dEle, você é herança dEle. Você pode dar um amém em relação a isso? Então talvez a gente esteja quer aplaudir ao Senhor, aplauda a Ele. Talvez a gente esteja esperando numa conferência como essa,
uma unção coletiva, uma unção externa, uma unção que se move aqui no ambiente. Isso é bom, isso existe, isso é bíblico. Em uma outra ocasião eu ensino sobre isso. Só que esse ambiente, ele não vai existir a vida inteira. O ambiente que existe a vida inteira é do Deus residente. É esse um problema, porque as pessoas vêm na conferência e são embriagadas pela unção coletiva, mas na unção individual, elas se esvaziam, porque elas não sabem se relacionar com o Deus presente, o Deus que habita dentro dela, o Deus que está com ela todos os dias, até a consumação dos séculos. E o que Paulo está ensinando aqui é isso, de você aprender a interagir, de você aprender a se render, de você aprender a ter uma vida transbordante do Senhor. E o que eu entendo que esta conferência vai fazer, o que eu entendo que o Espírito Santo vai fazer nesses dias aqui, é o quê? É te dar subsídios bíblicos, é te dar entendimento espiritual, é ter a ativação de uma vida em Deus. Mas você tem que voltar àquilo que eu já preguei. Diga comigo: decisão. Mais forte, diga decisão. Mais forte, diga decisão. Vamos lá. Uma das decisões aqui claras, vocês já ouviram: ser cheio do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo, ter práticas espirituais. A outra é você dizer não ao mundo, dizer não ao sistema dissoluto, dizer não ao padrão que nos apresenta no dia a dia. E aqui é uma coisa, queridos, que você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender. O que entristece o Espírito Santo? O que mais pode entristecer o Espírito Santo? O pecado. O pecado. Agora eu vou dizer uma coisa muito forte aqui. Se o pecado é uma das coisas que mais entristece o Espírito Santo, é sinal que pelo Espírito você pode viver uma vida livre do pecado. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Não precisa ser mais escravo do pecado. Não vos embriagueis com vinho. Ou seja, não opte pelas coisas da carne. Não opte pelas coisas do mundo. Não opte pelas coisas que entristecem a Deus. Não opte em fazer as coisas erradas. É uma opção fundamentada numa decisão. Agora, aqui outro equívoco que nós cometemos. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos convencer desta verdade. Que nós achamos que é quase impossível ter uma vida liberta da escravidão do pecado. Eu me lembro uma vez que eu estava ensinando sobre isso, e algumas pessoas disseram: pastor, é muito difícil não pecar. Eu falei: você está certa? Certíssimo, é difícil, não é fácil. Agora, por favor, não confunda a dificuldade com a impossibilidade. É difícil porque é uma decisão. É difícil porque nos custa. É difícil porque há um preço a ser pago, humanamente falando, para dizer não. Agora, tem pessoas que não conseguiram desenvolver o seu relacionamento em Deus, não conseguiram ser apaixonados suficientemente por Deus para dizer não ao pecado. E aí então eles chamam isso de impossível. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo. Vamos lá, vamos pegar a carta de Paulo aos Coríntios, vamos pegar Apocalipse, onde eles falam de algumas pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Vamos pegar alguns exemplos lá. Tanto em Apocalipse como em Coríntios fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Quantos concordam? Diga amém. Amém. Não entendi. Quantos concordam? Diga amém. Amém. Muito bem. Então preste atenção no que vocês vão ouvir. Os mentirosos. Mais forte.
Só as mulheres? Só os homens? Se eu não posso andar em vitória contra o pecado da mentira, como que Deus cometeria a injustiça de me punir, não permitindo que eu entrasse no reino dos céus? Eu seria injusto, porque eu chegaria diante de Deus e diria assim: Deus, eu até quis não mentir, mas eu não pude. Deus fala assim: não é que você não pôde, você não quis. Porque Deus não é injusto te punir de uma coisa que você não pode se ver livre dela. Alguém está comigo aqui ou não? Então, quando o apóstolo Paulo fala assim: olha, decidam não se embriagar com vinho. Como eu já disse, eu não estou falando aqui propriamente da bebida alcoólica. Eu estou falando aqui de um padrão secular. Estou falando de um padrão mundano, um padrão que não é congruente com as questões espirituais, que não pode interagir com o divino. Então Deus está dizendo assim: está ao nosso alcance dizer não. Está em nosso alcance dizer não. Um dos textos mais fortes que pode elucidar bem essa verdade é quando Sadraque, Mesaque e Abdenego estão diante de uma prova terrível, que as suas próprias vidas estão em jogo, e o rei disse assim: olha, eu novamente vou soar a trombeta, e se vocês não se dobrarem, eu vou jogá-los na fornalha acesa. E então o rei disse assim: e eu quero ver se o vosso Deus vos libertará. Alguém se lembra da resposta? Oh, que resposta poderosa! Diga comigo assim, vamos lá, bem forte a resposta de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Diga assim: se o nosso Deus irá nos libertar, não é responsabilidade nossa. Agora, o que é responsabilidade nossa? Não se dobrar diante de outros deuses, nós iremos fazer. Aleluia! Alguém pode dar um brado de vitória aqui? Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Talvez uma das manifestações mais poderosas de uma vida cheia do Espírito Santo, talvez uma das, se pudéssemos classificar, colocar em ordem hierárquica, é você andar em vitória contra o pecado. E aí a gente vem com a nossa teologia furada, a gente vem com os nossos avivamentos fajutos, dizendo que pecado e avivamento andam juntos. Não andam, porque o avivamento, ele vem o quê? Trazer à luz a obra de Cristo. O avivamento vem trazer o quê? O que é feito nos céus. O avivamento vem o quê? Manifestar a vontade de Deus na terra. E uma das coisas que Jesus veio fazer foi destruir as obras do pecado, destruir as obras do inferno. E se você não consegue andar numa vida em santidade, é porque você não está correspondendo ao Espírito. Simples. É simples. Não fique inventando doutrina. Não fique inventando imbecilidade. Não fique. Você está na carne. E é possível. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, disse: olha, Gálatas, vocês começaram tão bem. Ó, like para vocês. Só que agora, dislike, né? Você está inventando neologismo no inglês aí, dislike. Por quê? Porque começaram no Espírito e estão terminando por decisão. Aí Paulo fala: por quê? Porque vocês estão novamente voltando para aquilo que vocês morreram, para aquilo que Cristo vos libertou, para aquilo de onde vocês foram arrancados. Vocês, por decisão própria, estão voltando para lá. Alguém está aqui comigo ou não? Aleluia.
Então, quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, ele está dizendo: gente, vamos interagir, vamos ser mais inteligentes, vamos ser mais... Vamos voltar ao caso aqui. Quem é casado, diga amém. Vamos lá, quem é casado aqui, diga amém. Uau, você tem uma igreja família, hein, pastor? Tá bem, glória a Deus. Vamos lá, só os homens que são casados estão felizes por terem a mulher que tem, diga amém. Aleluia. E as mulheres podem vencer os homens aí, diga amém. Então vamos lá, só os homens agora. Eu vou fazer uma pergunta, só os homens. Lembra o tema que eu estou aqui? Valorizando a obra do Espírito, prestando atenção na residência permanente dele em você, amém? Quantos homens aqui, com a sua mulher sentada do seu lado, sabendo que ela não gosta de pornografia, que ela não gosta dessas coisas para apimentar a relação sexual, você na frente dela iria clicar o botão da pornografia? Quantos fariam isso descaradamente? Diga amém. Nenhum. Escondido, eu nem vou pedir para levantar a mão, porque a gente está no começo da conferência ainda. Até o final você vai ser liberto, amém? Mas geralmente você faz isso escondido. Você não faz isso descaradamente. Quem ama o seu pastor aqui, diga amém. Quantos então trairiam o seu notebook e falam assim: pastor Marcelo, olha que site legal que eu peguei, pornografia.com.br, e clicava na frente dele? Quem tem coragem de fazer isso aí, diga amém. Ninguém. Você vai fazer isso escondido. Agora o problema é que você nunca está escondido. A mesma decisão que você tem, o poder que você tem de não fazer isso na frente da sua mulher, o mesmo poder de decisão que você tem para não fazer isso diante do seu pastor, é o mesmo poder de decisão que você tem de não fazer isso diante do Deus que habita dentro de você, chamado Espírito Santo. Alguém pode dar um brado de vitória aqui? Oh, você pode ser livre, porque Ele habita em você, Ele habita em você. O Espírito Santo manda eu tocar um pouco nessa área aqui. 3 áreas importantes. Quem está aqui, diga amém. Depois, se você quiser editar essa mensagem e colocar só essa parte no ar, pode fazer, autorizo. 3 áreas da pornografia. Por que você caiu nela e por que você está nela? Primeiro, você é um safado, pilantra sem vergonha, que está dando vazão à sua carne, à pornografia. Tá? Primeira coisa é isso, safadeza. Porque o hormônio não se converte mesmo não, principalmente o hormônio homem. Quando ele vê um poste com a luz apagada, ele já está pensando no romantismo, e está atraído pelo poste. O ser humano masculino é assim, tudo pintou um clima. Você conhece a diferença, pastor Marcelo, de como um homem e uma mulher caem em adultério? Não? Não conhece? A mulher, para cair em adultério, é assim: o camarada chega lá um dia da semana e fala: puxa, como você está bem vestida, você está bonita. Aí passa uma semana inteira, ele volta assim: uau, você está bonita de novo. Você gostaria de tomar um café da tarde, almoçar comigo hoje? Aí depois de 3ª semana ele manda uma flor para ela. Na 4ª semana ele passa uma lábia, quem sabe talvez ela cai. Mas você sabe como que o homem cai em adultério? A mulher chega para ele e fala assim: bom dia. O ser masculino é sexuado, ele é um camarada com sangue nos olhos. É uma coisa horrível isso, mas tudo bem, Deus nos criou assim. E graças a Deus que Deus nos criou assim. Graças a Deus que você não tem a unção de eunuco, irmão, amém? Mas você tem que controlar os seus hormônios. Então,
O primeiro nível da pornografia é a safadeza, é a ser vergonhice, principalmente você que nasceu de novo. Só que depois tem um outro nível, que não é só safadeza, sem vergonhice. É a dependência. Por quê? Porque a exposição constante à pornografia gera a mesma dependência química, psíquica, que a cocaína. A mesma dependência. Um cara viciado em sexo, ele é tão viciado como viciado em crack, como viciado em cocaína. E por fim, entra uma manipulação satânica. Então você tem que ter 3 níveis de libertação. O primeiro, você tem que ungir o cara com óleo de peroba, porque ele é um cara de pau. O segundo, você tem que trazer o cara para um tratamento, porque ele vai ter abstinência disso. E a gente, como igreja, não está preparado sobre isso. E o terceiro, tem que libertar o cara de demônios, porque ele está debaixo do espírito de sedução, um espírito de prostituição. Agora deixa eu te falar uma coisa. Todas essas 3 coisas, você pode andar em vitória, tanto homem como mulher. Primeiramente, você não ser vergonha ou safado. De você olhar para aquilo e falar assim, não vou me embriagar com isso. Eu não vou me embriagar com isso. Eu tenho esse poder de decisão. Eu não vou me embriagar com isso. Eu não vou me embriagar com isso. Eu não vou me embriagar com isso. É uma decisão. Você nunca vai ser escravo psíquico da prostituição sem antes você ter vencido na área da decisão. Você só se tornou escravo psíquico, você só se tornou escravo mental da pornografia, porque você foi vencido no seu fator chamado decisão. Não, acho que vocês não estão crendo muito. Diga comigo. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus não permitirá que ninguém seja tentado além das suas forças. Alguém pode dizer amém aqui? O Deus é verdadeiro, Ele é mentiroso. E Deus está dizendo, você nunca vai ser tentado além das suas forças, senão que você pode passar pelo poder de decisão e falar assim, não, eu não vou me embriagar, 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 e eu não vou me embriagar disso, eu não vou, aleluia, eu não vou. É mais ou menos assim. Estou tentando terminar aqui, não consigo. Mais ou menos assim. Por exemplo, quantos creem aqui que o grande pecado da humanidade foi a desobediência? Diga amém. Não está errado, mas eu quero levar vocês mais profundo nesse entendimento. Na realidade, Tiago diz que primeiro o pecado ele é o quê? Concebido. Diga comigo, concebido. Depois ele é gestado. Diga comigo, gestado. Depois ele vem à luz. Olha para o seu irmão e fala assim, 3 fases da manifestação do pecado. Diga lá, concepção, gestação e luz. Agora faça uma pergunta para você e eu vou te responder. Então a desobediência, de fato, não é a raiz do pecado, é o primeiro filho que nasceu do pecado. Como que o pecado foi concebido em Adão? Como o pecado foi concebido em Eva? O pecado em Eva foi concebido por causa da incredulidade. A incredulidade fecundou Eva do pecado. A independência gestou o pecado. E a desobediência trouxe a luz ao pecado. Então, como que Eva foi fecundada pelo pecado? A serpente disse: não foi assim que Deus falou? Ah, mas não acredita nele, não. Não acredita nele.
Você não vai morrer, pelo contrário, você vai ser igual a Deus. Uau! Eva tinha o poder de olhar para a serpente e falar assim: espera um pouquinho, você é mentirosa, Deus é verdadeiro. Você está mentindo, Deus está falando a verdade. Você está propondo algo para a morte, Deus propôs algo para a vida. Ela tinha o poder da decisão. Mas como ela duvidou da palavra de Deus, ela acreditou na serpente e duvidou de Deus, acreditou na mentira e duvidou da verdade, ela concebeu daquilo. E é aqui que muitas pessoas não conseguem viver uma vida plena do Espírito, porque estão escravizadas com a mentalidade de que eles não podem dizer não ao vinho que causa dissolução, que eles não podem dizer não às propostas do mundo, que eles não podem dizer não a uma vida dissoluta, que eles não podem dizer não. Isso é mentira, isso é mentira. Você pode dizer não, você pode dizer não. Pastor, vai ser difícil? Vai, talvez como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Talvez você vai ter que chegar à beira da morte, não importa. O importante é que você pode dizer não. O importante é que você pode dizer não. O importante é que você pode dizer não. Você pode dar glória à palavra de Deus, você pode dar glória à palavra de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, repita comigo, a lei do Espírito de vida. Mais forte, diga: a lei do Espírito de vida. Olha para o seu irmão e chacoalha ele e disse: te libertou, me libertou, nos libertou da lei do pecado, da lei do pecado, da lei do pecado, da lei do pecado. Oh! Eu prometo que eu vou terminar agora com esse exemplo. Agora, por que algumas pessoas preferem mais o vinho? Vamos lá, eu vou usar uma ilustração. Eu tenho aqui um bem, certo? Vamos supor que ele custe $1 milhão e você tem 2 milhões de compradores aqui, prontos para comprar esse bem, certo? $1 milhão e 2 milhões de compradores, você vender na hora, certo? E você tem aqui um produto que vale R$100 e nenhum comprador, e você tem o poder da decisão. Você tem o poder da decisão. Me responda como pessoa inteligente, por favor, não me responda como crente super espiritual, tá? Qual dos dois que você escolheria? Esse que vale $1 milhão e tem 2 milhões de compradores? Ou esse que vale R$100 e não tem ninguém para comprar? Qual dos dois você ficaria? Com esse ou com aquele lá? Eu ficaria com esse. Entendeu? Eu sou crente, mas não sou burro. Eu ficaria com esse. Você ficaria com esse, pastor Marcelo? Logicamente. Eu ia vender esse produto, eu ia ficar com $1 milhão na minha conta. Maravilha, estou resolvido. Posso fazer missões a vida inteira e deixar uma boa herança para os meus filhos. Bem, por que eu tomei a decisão deste? Eu valorizei, eu honrei, eu disse: esse é mais importante para mim. Na questão da decisão entre ter uma vida embriagada com vinho e uma vida cheia do Espírito, é a mesma coisa. É uma decisão. Você está aqui? Você está aqui? Tente imaginar, à minha direita está a vida com Deus. Jejum, oração, leitura da palavra, boas amizades, bons relacionamentos, louvor, cantos espirituais, hinos, andando em amor com os irmãos, tudo que Paulo falou ali, está tudo aqui nesse ambiente aqui, ok? Só que você olha no seu coração, isso não tem valor.
O máximo que você faz disso é religiosamente, penosamente, pegar você aos domingos e ficar 1h30, 2 do culto maçante, dizendo: oh, quando vai acabar? Eu preciso aplacar a minha consciência religiosa dizendo: eu fui ao culto. E aí durante o resto da semana inteira, do mês inteiro, você se alegra com bebida alcoólica, pornografia, prostituição, falando em mentira, falando bobagem, convivendo com os ímpios, ou na roda de escarnecedores. Aqui é a tua alegria, porque afinal de contas, ser crente não é ser careta, ser crente, sabe, Escute bem, escreva num papel, ponha um Twitter. A Bíblia diz que nos últimos dias, o amor se esfriaria. Quem já leu isso, diga amém. Eu comecei essa passagem, essa pregação dizendo, e nos últimos dias, dizendo que nós inauguramos esses últimos dias há 2000 anos atrás. Diga comigo, nos últimos dias, o amor se esfriaria. Uma das características de você decidir pelo vinho, sistema mundano, secular, fora do padrão celestial, não é só porque lá é gostoso, não é lá só porque você se distrai. Esse aqui seria talvez o menor problema. Sabe onde que está o grande problema? É que você não ama mais a Deus. Amar ao Deus e ao próximo, a Bíblia fala que toda lei e todo profeta dependem deles. Quando uma pessoa ela vai para o pecado, quando ela escolhe o vinho, não é porque aqui é bom, não é porque aqui a enganou, foi porque aqui, ou seja, o seu amor por Deus se esfriou. Então não adianta só querer consertar a pessoa dizendo sai do pecado. Foi o que o Paulo ensinou aqui. Não se embriaga com vinho, não se embriaga com vinho, não se embriaga com vinho. Aqui só fica a proibição, aqui só fica a proibição, aqui só fica a proibição. E Deus não se move só com a proibição. Deus se move com a paixão. Deus fala: vem se enamorar de mim, vem se apaixonar por mim. Que lá não vai te fazer sentido, lá não vai ter mais razão, lá não vai ter mais prazer nenhum. Você vai olhar para aquilo e vai assim: cruz credo, aquilo ali não tem nada a ver comigo. Você vai olhar para aquilo ali e vai dizer: meu Deus, aquilo é nojento, aquilo é como comer fezes, eu não quero não. Aqui está tão bom, aqui está tão bom, aqui está tão bom, aqui está tão bom, com Deus 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 está tão bom. Nós precisamos crescer nesses entendimentos, queridos. Nós precisamos crescer para termos o que eu chamo de um avivamento mais maduro, um avivamento mais sólido, um avivamento mais concreto. Eu vou continuar essa mensagem amanhã.